A paz do Senhor. Vamos começar aqui mais uma live, né? Para deixarmos aqui uma palavra nessa noite com o tema Por que Deus usa as dores e as decepções na vida dos fiéis? E quais as finalidades dos propósitos, né? Das dores e decepções à luz da Bíblia. E porque as dores e as decepções sempre vêm das pessoas mais próximas. Esse é o nosso tema nessa noite. Vamos começar assim, orando para que Deus use da sua bondade e sua misericórdia para conosco e possa trazer uma palavra aos nossos corações. Soberano Deus, Pai querido, Pai celestial, nessa noite, Senhor, eu te apresento, Senhor, nossas vidas, a vida dos ouvintes, todos aqueles, Senhor, que vão olhar este conteúdo, que Tu possa, Senhor, falar aos corações nessa noite, e que Tu possa nessa noite, Senhor, alcançar, Deus, aqueles que Te servem e aqueles que ainda não Te conhecem. Renove as forças, que Tu possa, através desta palavra, Tu possa, Senhor, abraçar aqueles que estão muitas vezes detido, muitas vezes triste, né, cabisbaixo. Outros estão nos hospitais, nos leitos, outros estão nos dias mal, outros estão impossibilitados numa cama, numa cadeira de roda. E nessa noite, Senhor, eu te apresento, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Então, aqui na perspectiva bíblica, Deus, ele não é aqui apresentado como alguém que tem prazer no sofrimento, né, humano. Mas ele é como alguém que pode, né, usar as dores, as provações e as decepções para cumprir propósito ou seus propósitos espirituais, formando aqui o caráter e conduzindo as pessoas a uma dependência maior, né, dele, da presença dele. Então, o primeiro tema aqui nós vamos falar porque Deus ele permite as dores e as decepções na vida dos fiéis. Por que é que Deus ele permite essas dores? Mesmo que você sirva a Deus e às vezes está questionando, né, por que as decepções, por mais que você faça alguma coisa, e sempre tem aquelas pessoas que, principalmente as mais íntimas, mais conhecidas, que muitas vezes você estará ali fazendo, né, sempre, e muitas vezes você só estará ali recebendo daquela pessoa ali só ingratidão, muitas vezes só dores, só decepções, né, na vida, no que você tem feito, né, nessa tua trajetória. Então, por que é que Deus ele permite as dores e as decepções na vida dos fiéis? Primeiro, para desenvolver o caráter e a maturidade espiritual. Então você precisa entender que as provações, que essas dores geradas, né, por pessoas íntimas, por pessoas muitas vezes até da família, né, e as decepções porque você primeiro é escolhido, né? E Deus ele permite essas situações porque aquilo que fazemos para alguém, a glória sempre será para Deus. Mesmo que a gente faça e receba ingratidão, decepção, né, cause, gerem dores ali daquelas pessoas que a gente faz, né, sempre o bem, mas precisamos entender que Deus usa essas situações de dores e decepções, principalmente de pessoas íntimas, porque Deus está muitas vezes usando essas dores, Deus usa essas dores, essas decepções na vida dos fiéis como uma ferramenta para trabalhar o seu caráter, para
trazer ali um trabalhar de Deus na maturidade espiritual, para trazer maturidade espiritual para a tua vida. Então a fé, né, é fortalecida quando ela é testada. Então a nossa fé, ela é testada por causa das provações, por causa das dores, por causa das decepções, por causa de tantas circunstâncias que passamos na vida. Então, essa fé, para ela ser fortalecida no Senhor, é preciso muitas vezes que essas provações ela sirva como teste na vida dos fiéis. E esse teste não é um teste para te reprovar, é um teste para fortalecer, para amadurecer espiritualmente a tua vida e principalmente a tua fé, né? Para ser uma fé fortalecida no Senhor. Então, Tiago aqui, capítulo 1, versículo 3, ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, ela produz perseverança. Então, precisamos entender que as dores e as decepções, não é? Elas são ferramentas que Deus se utiliza para forjar ali o nosso caráter, para trazer maturidade espiritual, para trazer controle, solidez na vida dos fiéis. Então, Tiago, ele traz aqui esse conselho que diz que, sabendo que a provação da vossa fé, ela está produzindo a perseverança. E por que é que o fiel, ele muitas vezes, ferido, decepcionado, ele não para? Por quê? Porque as provações ali, ele está trabalhando a sua fé, provando a sua fé, de forma que esta fé, ela é fortalecida no Senhor por meio das provações, e essa fé, ela tem a tendência de crescer e tornar na vida dos fiéis a perseverança, gerando a perseverança. É por isso que os fiéis, muitas vezes, mesmo provado, ele não para, ele não desiste, porque o Espírito de Deus, ele trabalha, ele forja, né, a provação ali da fé para fortalecer essa fé, para que essa fé fortalecida e amadurecida, ela produza ali a ferramenta que anda junto com a fé, a perseverança. E é por isso que você não para, não desiste, não é por sua própria condições, por seus méritos, mas é ali um trabalhar, um agir espiritual de Deus na vida dos fiéis, que mesmo nas provações, eles conseguem, né, cheio da graça de Deus, da presença do Espírito, eles conseguem receber ali uma graça tal da parte de Deus, que eles conseguem perseverar e eles não param, eles não desistem, mas eles vão até o fim. Então, Romanos capítulo 5, versículo 3 e o 4, ele vai nos dizer ali que a tribulação ou a provação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, precisamos entender que todas as provações na vida dos fiéis, elas têm ali o propósito de produzir na tua vida, através da fé, a perseverança. Por isso que você não para, por isso que você não desiste. Então, a perseverança, ela vai gerar ali experiência, para que você possa contar a tua própria experiência com Deus, a tua própria experiência diante das provações, das circunstâncias da vida. E essa experiência, ela vai agora ser uma ferramenta para gerar agora a esperança para a tua vida. Então, temos aqui um exemplo bíblico, né, de Jó, que Jó é um patriarca que sofreu com as provações de perder tudo, teve ali a sua fé provada, pois foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó, mas Deus permitiu o inimigo provar, tirar tudo ali de Jó,
tocou na sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. E trouxe uma grande enfermidade, né? Mas Jó, mesmo sendo provado, né? Ele é alguém que ele sofreu ali percas, né, externas, ele perdeu tudo ali, mas a sua fé, através dessa aprovação, de todas aquelas provações que chegou, uma notícia atrás da outra, uma perca atrás da outra, Jó, ele foi ali refinado, né, durante aquele processo. Em Jó, do capítulo 1 até o capítulo 42, nós vamos ver isso. Então, as dores e as decepções na vida dos fiéis, elas são permitidas para que Deus, né, para nos aproximar, para Deus nos aproximar, nos levar para mais junto de Deus, para mais, ter mais intimidade com Ele. Porque se Deus não permite as provações na vida do fiel, nós vamos ficar muitas vezes sossegado, a gente vai ficar tão despercebido, né? Preocupado somente com essas coisas, mas quando Deus permite, o que Deus está permitindo na tua vida, as provações, as decepções, principalmente no meio da tua parentela, e muitas vezes você não está entendendo, é porque Deus ele está permitindo e usando como ferramenta pedagógica na mão dele essas provações, essas decepções, para levar você mais à intimidade com Deus, para que você esteja mais perto, mais próximo, buscando da parte de Deus. Então, Deus ele permite essas provações para nos aproximar dele. Então, frequentemente a dor, ela leva a pessoa a buscar a Deus com mais intensidade. Perceba que é nas provações que nós buscamos mais a presença de Deus. Então, nas provações que nós buscamos com mais intensidade a presença de Deus. E no Salmo 119, verso de número 67, ele diz que antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja que o salmista ele está dizendo que antes dele ser afligido, antes dele ser ali provado, né, passar por várias situações de provações, ele andava ali errado, né? Mas ele vai dizer aqui que apesar das provações, elas serviram ali para guardar, para que ele aprendesse a guardar a palavra de Deus. Então, as provações muitas vezes nos levam a buscar a Deus, a meditar na sua palavra, e essa palavra, ela vai nos ensinar as provações a guardarmos a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela serve como alimento, como encorajamento. Então precisamos meditar, ler a palavra de Deus, pois hoje nós temos acesso, né, em várias plataformas, em vários aplicativos, né, da palavra de Deus. E nós precisamos buscar a palavra de Deus, né, para que essa palavra ela possa trabalhar e nos dias das provações ela possa nos fortalecer, nos dar ali direcionamento como passar, como vencer as provações. Então Deus não apenas nos chamou, nos salvou apenas para lermos a palavra quando vamos a um culto, como quando estamos ali em um culto e o responsável ali lê a palavra. Quando vai fazer a leitura, a gente abre a Bíblia somente para conhecer a palavra só quando se lê ali. Não, aproveite as provações, busque ler a palavra de Deus para que em meio às provações você tenha um fortalecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para nossas vidas. E ela nos fortalece e ela nos dá direcionamento
como sair ou vencer aquelas provações do dia a dia que vem ao nosso encontro. Então, um exemplo bíblico aqui, nós temos o exemplo de Davi, que ele escreveu muitos salmos, né, em perigos, em momentos ali de períodos de provações, de angústia, de rejeição. Então, ele estar ali desenvolvendo salmos, os maiores louvores foram gerados na dor, na perseguição, no momento de angústia, de desprezo, de rejeição. Então não se apavore, não se desespere quando essas provações, essas aflições, essas angústias são geradas, as rejeições, os desprezos, muitas vezes até pela parentela. Não se preocupe com isso. É porque, primeiro, você é escolhido, você é especial para Deus. E Deus está trabalhando na tua vida para trazer uma estrutura. E é nos momentos de angústia, nos momentos de perseguições, no momento da falta de compreensão, no momento em que as provações ela vem para afligir a nossa alma e tentar nos desencorajar da caminhada. É nesses momentos que essas provações ela está gerando ali a nossa fé e uma perseverança para continuarmos confiando e crendo que Deus, Ele está conosco, Deus está com você. Em meio a tudo que você está passando, não é tempo de você parar, não é tempo de você desistir, não é tempo de você questionar, nem olhar para essas provações, porque Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas Jesus vai dizer, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu toda a trajetória, quando ele diz que aquele que quiser seguir a ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então há uma cruz, um caminho para ser tomado na vida dos fiéis. Então Deus não nos chamou, o evangelho não é um evangelho que está prometendo bonança, que não vai mais haver provações. Aí é que nós vamos ser provados, aí é que vem provações. Para quê? Para que essas provações ela trabalhem, refinando a nossa vida, santificando a nossa vida, trabalhando a nossa vida espiritual para que nós possamos ser transformados todo dia, através da obra do Espírito Santo, na imagem de Cristo Jesus. Para quê? Para que quando Ele vier, nós estejamos preparados de maneira irrepreensível. Ou quando Ele nos chamar, Deus não vai guardar ninguém para a eternidade sem passar nada, de qualquer jeito, de qualquer forma. Então Deus muitas vezes ele nos trata através das provações para mostrar nas dores a vontade dele, revelar a vontade dele na minha vida, na tua vida. Então as dores aqui, dores e decepções na vida dos fiéis são permitidas por Deus para ensinar dependência e humildade. Então essas situações que você muitas vezes está passando e muitas vezes não entende, só questiona, só olha para ela, é tempo de você amadurecer na tua fé, no teu relacionamento como cristão para com o teu Deus. Porque ele está usando essas provações para você amadurecer na fé, espiritualmente, não ser para toda a vida um crente, muitas vezes ali somente no leite, como criança, né, na juventude espiritual. Mas chegou o tempo das provações te amadurecer para receber alimento sólido. Alimento que bate, mas quanto mais que bate, mais te faz crescer espiritualmente na presença de Deus. E isso vai te ensinar a dependência total em Deus. A humildade diante de Deus e diante dos homens.
Então, às vezes Deus ele permite ali limitações para que as pessoas não confiem excessivamente em si. Então, essas provações que às vezes vêm na vida do justo são para levarmos a dependência e a humildade em Deus, diante de Deus, para que Deus ele permita ali trazer diante de nós para não termos ali uma confiança excessiva em que nós podemos, que nós fazemos, mas Deus ele permite isso simplesmente para permitir que você entenda que você é ser humano, falho, não é autossuficiente, não é alguém forte. Somos fortes por causa da presença de Deus, por causa do poder de Deus, pela graça de Deus que nos fortalece, o Deus que nos fortalece. Então não confie excessivamente no seu poder, na sua capacitação, em confiar em si mesmo, mas aprenda a confiar em Deus e que você depende, nós dependemos do agir, do trabalhar de Deus ao nosso favor. Mas as provações aqui, essas situações, é para aprender a confiar totalmente em Deus e aprender a se humilhar e ser humilde diante de Deus e também diante das pessoas. Então aprenda a confiar totalmente em Deus no meio das provações. Aprenda a saber que Deus está no controle, independente da provação que você está passando. Deus sempre vai estar com você na provação. Não é porque você é fiel e tenta buscar essa fidelidade, levar uma vida de fidelidade que nada vai acontecer. Mas é justamente pela tua fidelidade e essa busca, esse despertamento para buscar a fidelidade e a santidade na presença de Deus, é que essas provações elas são maiores, porque o inimigo, ele não se satisfaz em ver o nosso crescimento, o nosso despertamento espiritual. Quando nós despertamos para ser fiel a Deus, perceba que é nesses momentos que quanto mais buscamos a Deus e buscamos ser fiel a Ele, que o inimigo mais investe e usa exatamente pessoas a qual nós não esperamos, principalmente na nossa família, os mais íntimos. Então aprenda que tudo isso está levando você a ser humilde, a se humilhar, a se derramar na presença de Deus, na dependência de Deus. E o exemplo bíblico aqui nós temos o apóstolo Paulo, onde Paulo fala de aqui um espinho ali na carne. E esse espinho na carne, a Bíblia não menciona, não diz, né, que espinho era esse. Mas esse espinho era um espinho que estava sempre ali constante na vida de Paulo, mas estava mantendo Paulo diante de Deus com integridade, seguindo um modelo, né, da imitação de Cristo, quando ele vai dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então as provações, ela vem trazer na vida dos fiéis um desenvolvimento como um modelo de cristão e servo de Deus que reflete o caráter de Deus em meio às provações. Principalmente somos revelados como servos verdadeiros e fiéis na presença de Deus, nas provações que é manifestado quem somos na presença de Deus. Então, em 1 Coríntios aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo vai dizer ali que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Paulo estava ali orando para que Deus tirasse esse espinho de sua carne. Quantas vezes nós oramos, pedimos para Deus ele tirar aquela provação, e muitas vezes Deus ele permite porque ele tem propósitos maiores em fazermos crescer, né, na presença de Deus e diante do testemunho daqueles que estão na nossa volta nos observando como cristão. Então, Paulo, quando ele pede aqui para Deus tirar, Deus diz: não, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Então o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quanto mais somos falhos, quanto mais erramos, porque nós como cristãos, como servos que estamos buscando ali o aperfeiçoamento através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, não é que estamos exemplos e deixamos de ser pecadores, não. A graça de Deus nos perdoou, a misericórdia de Deus, mas estamos numa construção constante pela perfeição. E vamos receber essa perfeição ou no arrebatamento da igreja, na vinda de Cristo. Porque o Espírito ele vai nos aperfeiçoar e nos transformar ali, nos dar um corpo incorruptível. Então, estamos buscando todo dia melhorar. Então, por isso que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa todos os dias na nossa fraqueza, errando, mas ele está trabalhando, nos consertando, nos advertindo quando erramos. Então, Paulo, ele deseja ser livre aqui daquela aprovação. E quantas vezes nós também desejamos ser livre ou que Deus nos tire daquela aprovação. Mas Deus ele tinha um propósito ali maior na vida de Paulo através daquela aprovação. Porque aquele espinho não deixava Paulo se achar, não deixava Paulo se exaltar. E muitas vezes a aprovação na vida dos fiéis que Deus permite para ele não se achar. E quando a gente se acha alguma coisa demais, Deus permite provação para mostrar para a gente que a gente não somos nada e dependemos de Deus. Então é a graça de Deus que é derramada nas nossas vidas e para sermos trabalhados por Ele, para ser usado por Ele como instrumentação, mas a glória é dEle. Então as dores aqui que passamos, essas provações muitas vezes, é porque Deus ele tem, através dessas provações na tua vida, Deus tem um propósito maior. Então você precisa entender isso. Que essas provações é porque Deus ele tem algo maior na tua vida. Então as dores, as decepções na vida dos fiéis, elas são permitidas por Deus para preparar a pessoa para um chamado futuro. Então Deus ele não vai te dar um chamado que ele tem nas nossas vidas, na tua vida. Deus não vai te colocar ali numa obra de todo jeito. Deus primeiro vai usar as provações da vida para trazer ali na tua vida um chamado, te preparar para o chamado de Deus na tua vida, um chamado futuro. Então muitas vezes Deus usa períodos difíceis da nossa vida como uma preparação. Então Deus está usando esses períodos difíceis na tua vida para te preparar, para te forjar, te preparar para o propósito que Ele tem na tua vida. E o exemplo dessas provações, desses propósitos difíceis aqui, que Deus usou, nós temos aqui José. José ele foi ali traído, né, vendido como escravo ali pelos seus irmãos, preso injustamente, antes dele ser governador do Egito. Mas José precisou passar por essas provações, por esses momentos, né? Por esses períodos difíceis, para ser preparado para um grande propósito de Deus na vida dele. Antes dele passar a ser governador, José ele passou por muitas provações. Então, o que você está passando é porque Deus está preparando você para algo maior na tua vida. Dentro daquilo que Ele tem na tua vida. Então, posteriormente ali, depois dessas provações, José, ele declara ali em Gênesis capítulo 50 e o versículo 20, quando ele diz: vós intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. Então José ele entendeu as provações lá na frente, e quando seus irmãos vieram ter com José, ele faz essa declaração, que enquanto os seus irmãos fizeram tanto mal para ele, aí José agora entendeu, dizendo que ali era um plano de Deus, havia uma trajetória no caminho de José. Então José, ele, quando chega exatamente naquele momento
de estar perante os seus irmãos, José ele está declarando: vós intentaste mal contra mim, porém o Deus ele tornou em bênção. Então todas as vezes que você está passando por provações, muitas vezes é Deus te preparando para que o propósito de Deus possa ser maior, para aquilo que você possa viver no propósito de Deus para a tua vida. Então tem coisas que você está passando, mas é porque Deus ele vai tornar em bênção para a tua vida. Então as dores e as decepções dos fiéis, na vida dos fiéis, são permitidas por Deus para que possamos consolar outras pessoas. Então você não passa provações na vida por acaso. O fiel passa para servir de testemunho. Depois que ele passa, que ele é forjado, trabalhado por Deus pelas provações, lá na frente ele vai ser um canal, uma ponte para levar a sua experiência para alimentar outra pessoa que está passando ali por situações semelhantes ao que você passou. Você vai ter conselho. Então, muitas vezes, nós passamos por essas situações para lá na frente nós termos conselho para aconselhar outras pessoas, né? Contando o nosso testemunho, a nossa experiência, né? Para quê? Para consolarmos outras pessoas na caminhada cristã. Então, quem já sofreu, ele consegue compreender melhor a dor alheia. Então, o propósito de Deus nas provações na vida do fiel é para que as nossas dores elas façam com que a gente possa conseguir entender melhor a dor alheia, a dor do nosso próximo, né? Então, segundo aqui Coríntios capítulo 1 e o versículo 4, nos diz: Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em qualquer angústia. Então, a palavra de Deus aqui, Paulo está dizendo ali aos coríntios que Deus é aquele que nos consola diante das nossas provações, das nossas tribulações. Quando Deus ele nos consola como seus filhos, como seus servos, esse consolo que nós recebemos nas provações por Deus é para que esse consolo que recebemos da parte deles, nós podemos também levar lá na frente, né? Para que nós possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia também. Você vai ser instrumento para levar. Hoje você está na experiência das provações, mas você está ali sendo consolado por Deus. Você não para, não desanima, porque o Espírito Deus, ele te conforta, ele renova as tuas forças. E é por isso que você não desiste em meio às provações. Então, segundo o tema aqui, vamos agora para o segundo tema, que diz por que as maiores dores, né, parecem vir das pessoas mais próximas. Então, a Bíblia ele mostra aqui, repetidas vezes, que as feridas mais profundas, né, costumam vir de relacionamentos íntimos, porque são as pessoas em quem mais nós confiamos, mais íntimas de nós, próximas de nós. Então, por que as maiores dores parecem vir das pessoas mais próximas? Porque existe expectativa onde existe proximidade. Então, quando às vezes temos ali pessoas íntimas, pessoas próximas a nós, como fiéis de Deus, existe ali uma perspectiva, né? Existe ali um relacionamento onde aquelas pessoas observam em nós, né? É proximidade, e ao nos observar, existe ali uma proximidade. Muitas vezes a gente quer se apegar demais em uma amizade, em uma pessoa, né? E às vezes Deus ele permite
porque às vezes está aquela amizade ali, aquela proximidade está muitas vezes roubando o centro da nossa vida, que é exatamente a presença de Deus, a glória de Deus, que precisa ser o centro da nossa vida. E temos aqui como exemplo Davi. Davi, ele lamentou ali a traição de amigos próximos a ele, ali no Salmo 55, verso 12 ao 14, quando ele diz: não era um inimigo que me afrontava, mas era tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Então, Davi, ele está trazendo aqui uma experiência que aquele que se levantou contra ele era um amigo, era uma pessoa amiga, que começou ali a afrontar, né? Como, por exemplo, ali quando ele vai servir ali ao rei Saul, né? No início, quando ele nem era rei. E o que é que acontece? Saul estava ali bem próximo, era íntimo, era amigo. Ele cantava, o espírito que atormentava Saul saía, trazia paz, mas quando só bastou ali alguém, né, trazer ali diante de Davi um elogio, que virou ali quem queria próximo, agora queria matar. Então, seu filho também, outras e outras pessoas, outros líderes que se levantaram com afronta diante de Davi, mas ele diz aqui que era alguém igual a ele, meu companheiro, meu íntimo amigo que se levanta contra ele. E não é diferente na nossa vida, né? Então, por que as maiores dores parecem vir das pessoas mais próximas? Porque até pessoas boas são imperfeitas. Precisamos entender isso, que às vezes essas pessoas que são amigos, que são íntimas de nós, elas são pessoas falhas. Elas são pessoas que erram, que pecam, que falham até contra nós, que ferem muitas vezes. São pessoas que estão próximas de nós, mas precisamos entender que essas pessoas que estão ali, elas são falhas, são amigos, são íntimas, mas são falhas, nos ferem, não é? E por quê, né? Essas dores parecem vir de pessoas mais próximas, porque até pessoas boas, né, elas são imperfeitas. Isso é para a gente entender a imperfeição do ser humano, né? Assim como nós também podemos falhar, né, com outras pessoas íntimas também. E Romanos aqui capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram. Então aqui mostra a fragilidade humana, mostra aqui a dependência de Deus, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e estávamos instituídos, separados da glória de Deus. Então isso significa que mesmo familiares, amigos e irmãos na fé podem decepcionar-nos, né? Então precisamos entender isso. E por que as maiores dores parecem vir de pessoas mais próximas? Porque Deus frequentemente ele trabalha justamente nas áreas mais valorizadas da nossa vida. Muitas vezes nós temos tanta intimidade que a gente se esquece do Criador, da nossa intimidade, negligenciamos, contamos mais para pessoas mais íntimas de que contar para Deus, que é o nosso mais íntimo amigo, né? E por isso Deus ele trabalha ali justamente nessas áreas, né, que a gente mais valoriza. E é exatamente muitas vezes os relacionamentos, eles revelam às vezes ali um aspecto do nosso coração, como um perdão, o orgulho, a dependência emocional e a confiança. E tudo isso, quando Deus permite essas situações vindo de pessoas próximas a nós, isso vai gerar ali, é preciso ser trabalhado na nossa vida, que era uma pessoa próxima que nos feriu, mas é preciso aqui ser treinado justamente ali. Se é próximo, a gente ama, o que é que a gente faz? A gente perdoa, né? O orgulho não prevalece, a dependência emocional ali
né? Já não é mais na expectativa ali daquela amizade, daquela pessoa próxima, e a confiança ali, a gente vai começar a voltar ao princípio, a prioridade, que quem é o nosso Deus, o nosso Criador. Então, o exemplo bíblico aqui de dores causadas por pessoas próximas, como eu já falei, dei um exemplo aqui, nós temos José, que foi traído ali pelos próprios irmãos. José foi vendido como escravo ali pelos seus próprios irmãos, em Gênesis 37. Então, a dor ele veio ali pela própria família, trazido pelos próprios irmãos de José. E Davi foi ali perseguido por Saul, onde Saul inicia ali, no início, ele admirava Davi, mas depois ele tentou, né, numa busca incessante e guerra ali, entregar a vida de Davi, né, e matá-lo. Mas a perseguição veio de alguém ali na vida de Davi, na vida de José e tantas outras pessoas, e na nossa também. Mas depois essa perseguição veio de alguém que confiava, né, que ele confiava diariamente. Mas Davi ele sofreu ali também com seu filho, que é o seu próprio filho Absalão, onde Absalão ele lidera ali uma rebelião contra o seu próprio pai, em 2 Samuel, no capítulo 15 ali até o 18, né? Então, uma das maiores dores de Davi veio de dentro da sua própria casa, que foi através do seu filho. Então Jesus também, ele foi traído pelo o que ele chamava de amigo, Judas, que o beijou, que teve a oportunidade de, mesmo quando o traiu, a oportunidade de se arrepender. E Jesus ainda chama ele de amigo. Então Judas Iscariotes, ele caminhou ali anos ao lado de Jesus. Mesmo assim, ele o traiu por 30 moedas de prata. Ele vende o seu mestre, o seu Senhor. Então Jesus ele foi negado também ali por Pedro. Quando Pedro ele declara lealdade absoluta, né, que se for preciso ele morrer com ele, ele morreria. Mas na hora que Jesus estava ali, né, sendo levado no Getsêmani ali, e Pedro ele também vai assistir ali o julgamento de Jesus, e é exatamente na hora que Pedro nega Jesus ali 3 vezes, e na crucificação, onde era que estava Pedro? Mesmo os amigos mais sinceros, precisamos entender que eles podem falhar. Então Paulo foi abandonado ali por seus companheiros no fim da sua carreira, quando ele estava esperando ali uma companhia, né? Prestação ali de intimidade nas suas amizades. E Paulo escreve ali em 2 Timóteo 4,16, quando ele vai dizer ali, e todos me abandonaram. Paulo estava ali para ser julgado, ele pensava que todos aqueles amigos, aquelas igrejas que plantou, ia ser uma multidão para defendê-lo. Mas ninguém aparece, apenas alguns. E ele diz, todos me abandonaram. Ele também menciona aqui o abandono de Demas, em 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 10. E precisamos entender que muitas vezes aqueles mais próximos podem nos deixar, podem nos abandonar, nos decepcionar. Mas Deus nunca vai te decepcionar, independente da tua provação. Deus sempre vai estar no meio dela, Deus sempre vai estar contigo nelas, nas provações, né? Então, qual é o propósito final aqui nessa experiência a respeito das provações que somos ali provados em pessoas íntimas, diante de pessoas próximas, de amigos, familiares? Segundo a Bíblia, Deus não promete aqui uma vida sem dores. Precisamos entender isso. Então, o Evangelho, chamado a escolha de Deus, quando nos chamou para a salvação, não é um caminho simplesmente apenas de isento de provações, não. É um caminho de dores, de espinhos. Mas Deus ele promete estar presente conosco. Entenda que Deus sempre vai estar presente com você em todas essas provações.
Então, o objetivo principal não é simplesmente eliminarmos o sofrimento, não, mas é transformar a pessoa por meio dele. Então, Deus usa esse sofrimento, não é ali para nos privar do sofrimento, mas é para transformá-lo em pessoas melhores, em servos melhores, em esposos melhores, filhos melhores, esposas melhores, porque o sofrimento ele transforma os servos de Deus por meio de quê? Das provações. Então, a partir desses exemplos aqui bíblicos, alguns propósitos recorrentes são para fortalecer a nossa fé, produzir perseverança, desenvolver humildade, ensinar dependência de Deus, preparar para responsabilidades futuras, gerar aqui compaixão pelos que sofrem e moldar o caráter, nosso caráter, à semelhança de Cristo. Então, um padrão que aparece aqui repentinamente na Bíblia é este. As provações é para toda essas circunstâncias. E uma das maiores bênçãos viriam depois do pior do momento das nossas dores. Precisamos ver isso, que depois que passamos por tantas provações, depois que elas passam, sempre vem períodos, não é? Esses períodos de dor, ele vem trazer também ali bênçãos para as nossas vidas. Então, Deus, ele está permitindo, Luciana, Deus está permitindo essas provações, não só na sua vida, mas na vida de cada um dos seus servos fiel. É para simplesmente para depois dessas provações vir bênçãos maiores. Então não se desespere, não se desânime em meio a essas provações, mas que você possa se buscar fortalecimento e perseverança para continuar. Porque para viver milagres de Deus, para viver mudança na tua história, é preciso essas dores, é preciso essas provações, para depois Deus trazer vitórias, bênçãos maiores para a tua vida. Então José, ele passou ali pela prisão, antes de ser governador. Davi pelas perseguições, antes de sentar no trono. Paulo pelas aflições, antes de ser um grande, né, missionário ali, ter um ministério frutífero. E Jesus, ele passa pela cruz antes de trazer a conclusão do plano de redenção, em cumprir a vontade de Deus para nos alcançar. Então, se Jesus desiste, o que seria de mim e de você? E se você desistir, você acha que essas provações que você está passando, e você pensa, irmã Luciana, né, Agileu, irmão Célio, achando que nós vamos parar, vamos desistir porque as provações estão demais. Se você para servindo a Deus, imagina se você para e deixe de servir a Deus. Imagina como essas provações não serão superior, porque você vai passar sem Deus. Mas a nossa esperança e a nossa alegria é diferente do mundo, porque o mundo, o ímpio passa as mesmas provações que passa o justo. Mas há uma diferença, porque eles tentam muitas vezes, quando não conseguem vencer as provações, porque ele não tem o Espírito Santo para lhes ajudar, confortar, consolar, eles tentam contra a sua vida, né? E outros conseguem dar o fim. Mas nós somos diferentes. Em meio às provações, nós temos o Espírito Santo, a presença de Deus que nos fortalece. A provação vem, mas ela passa. E depois nós estamos cantando o hino da vitória.
Então, não pense que deixar Jesus é uma boa escolha, uma boa opção, de que tudo vai ser diferente. Aparentemente, o inimigo vai não investir muito, somente para te permitir ali permanecer você lá no mundo para pegar a oportunidade de tragar a tua vida. E o quê? Sem Jesus. Mas com Jesus, ele traz à luz a verdade do evangelho. As provações vêm, mas elas vão trabalhar a nossa vida para a eternidade com Deus. Então a mensagem bíblica aqui é que Deus, ele pode transformar até mesmo as decepções mais profundas em instrumento de crescimento, redenção e propósito na nossa vida. Então, as provações, guarde esta palavra, que Deus ele pode usar, transformar essa provação que você está passando, seja na enfermidade, seja financeira, seja nos relacionamentos, seja no ministério, seja na obra de Deus, né? Entre na comunidade cristã, né, que você faz parte, essas provações todinha. Lembre-se que Deus pode transformar todas essas provações, todas essas decepções mais profundas que você tem passado em um instrumento de bênção, de crescimento na tua vida, de redenção e de propósito de Deus para a tua vida e o fim delas. Além das vitórias e bênçãos que Deus trará para a tua vida, Deus também, no fim da tua vida, trará eternidade e alegria. E lá na eternidade nós não vamos chorar, porque aquele que vai estar lá conosco, ele vai enxugar dos teus olhos, dos nossos olhos, todas as lágrimas. Lá não vai ter choro, lá não vai ter pranto, lá não vai ter percas, lá não vai ter mais nada que essa vida ela traga de provações e dores para a nossa vida. Imagine partir sem Jesus. Imagine você que ainda não serve ao Senhor, né, que precisa ouvir esta palavra. Venha aos braços de Jesus, aquele que é o Consolador, que tem o poder de confortar, de consolar, de trazer alegria, preencher as decepções, as dores da tua vida, e trazer manancial de paz e de alegria, porque ele oferece, ele preenche todo o vazio, ele é aquele que preenche, né, as nossas necessidades espirituais da nossa alma, do nosso coração. Então Deus ele te oferece nessa noite exatamente a oportunidade de você vir para Cristo, para que ele possa transformar essas tuas provações, essas tuas decepções mais profundas, que tem ferido a tua alma, muito profundo, porque tem gerado de pessoas íntimas, teu parente, teu próprio sangue, né? De filhos, de esposo, de esposa, de pai, de mãe. Então Deus quer usar essas provações como instrumento de crescimento espiritual para a tua vida, para que essas provações, através do trabalhar de Deus na tua vida, por meio do Espírito Santo, esse crescimento espiritual com essas decepções, ela possa trazer e gerar na tua vida, para que essas provações que estão fora, ao teu redor, ela possa perder o poder de mexer, de abalar a tua fé e a tua confiança em Deus, porque ele traz capacidade de você olhar e cantar e se alegrar no meio das provações e das decepções. Então Deus quer transformar tudo isso aí em crescimento, em redenção, no plano de redenção de Deus para a tua vida de forma plena, completa em Deus, né? Para que ele possa cumprir o propósito dele em toda a tua vida. Então nessa noite, que Deus ele possa continuar te fortalecendo e que esta palavra sirva, né, de alimento e renovo para a tua vida. E para você que ouvir esta live, você possa, aí que ainda não serve a Deus, que você possa dar um passo, vem para Cristo, pois ele é aquele que não te deixa só. Parente, amigo,
te decepciona e te deixa, mas Jesus é aquele que estará com você sempre nas provações. E se você que se afastou por alguma razão, lembre-se que os dias estão chegados, Jesus está próximo e é preciso que você retorne à casa do Pai, aos braços do Pai. Eu não estou te convidando aqui a voltar aqui à presença de Deus para viver uma religiosidade dentro de quatro paredes. Eu estou chamando e convidando você aqui para você retornar a um relacionamento para ter presença de Deus, ser arca de Deus para carregar a presença de Deus, ser morada do Espírito Santo na tua vida, para que você possa terminar essa vida de provações e tribulações com o teu passaporte eternamente e para a eternidade. Se você quiser, quando ouvir esta palavra e quiser retornar, comente aí: eu quero Jesus. Retorne. Aquele que se afastou e quer retornar e muitas vezes não tem mais aquela vontade de ir ou vergonha de ir a uma igreja, comente aí: eu quero, que nós oramos pela tua vida. Então aqui a irmã Luciana, ela está pedindo oração. Com certeza, irmã Luciana, vamos continuar aqui orando pela tua vida, pela tua causa. Eu não sei o que é que estará acontecendo na tua vida, mas saiba que Deus está no controle e tudo que você está passando vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, com certeza vai contribuir para o teu melhor, para que você possa cantar o hino da vitória. Então, que nessa noite Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.